Olá, tudo bem? Prazer estar vindo falar com vocês. Sou Anderson Moraes, aqui no Domingo na Fórum, mais um domingo. E estamos fazendo esse programa aqui em reta final, né? De segundo turno de eleição para a Prefeitura de São Paulo. O atual prefeito é Ricardo Nunes e agora está disputando aí Guilherme Boulos do PSOL para essa cidade que estamos olhando, olha aqui para fora, aqui está chovendo. Choveu agora, sempre foi uma preocupação. Agora, na gestão Ricardo Nunes, é muito mais preocupante, porque como a manutenção e zeladoria da cidade quase não existe, então virou literalmente um caos. E para falar dessa reta final, eu vou chamar aqui hoje duas pessoas aqui, a Ivonete e um conhecidíssimo aqui. A Ivonete já veio aqui também, já bateu um papo com a gente. E vou chamar aqui também meu querido amigo Rubinho, grande Rubinho. Rubinho está gastando os dólares, as bitcoins dele, né? Está fora do habitat natural dele, está ali fazendo compras, comprando uma guitarrinha de 20, 30 mil reais só para poder fazer no final de semana. Uma Gibson. Rubinho, seja bem-vindo, querido. O prazer demais estar com você, meu irmão, o Ivonete também. Eu estou aqui no Minas Shopping em Belo Horizonte, na região norte. Vim aqui fazer 2 reuniões de trabalho, aproveitar também, depois das eleições, dar uma esparecida, dar uma andada à toa. Já andou à toa, assim, só vendo vitrine. É isso. Isso é saúde mental. A gente tem muito que fazer isso. É andar à toa, é brincar com um sobrinho, filho, é ver série boba que é só para desanuviar a cabeça, andar na praça. Isso é importante. Eu estou precisando fazer isso, que eu ainda não tive tempo. Estou esperando acabar o segundo turno aqui para poder ir lá na praia, poder pegar um dia de sol, ficar sentado. Eu lembro que uma vez, Ivonete, eu fiquei acho que 3 horas ali olhando para o mar, esperando o navio virar. É isso, tem momentos que você tem que desfazer a cabeça, mas agora não, agora estamos em campanha, a campanha é dura, é difícil ter a máquina do governo da situação, e a gente lida com isso. Seja bem-vinda de novo, Ivonete. Bom dia, gente. Bom dia a todos e todas que nos acompanham. É um prazer imenso estar aqui com você novamente, viu, Anderson? Precisamos conversar, precisamos realmente dialogar. É um momento muito delicado, mas é um momento de ir para cima, e é isso. É um prazer imenso, Rubinho. Tamo junto. Não, então já fala para mim, por que para você, deixa eu primeiro pôr vocês aqui em destaque, que é vocês aqui que são estrelas. Por que para você é um momento delicado? Onde você vê os pontos mais cruciais aí para serem discutidos para que o Guilherme Boulos possa ter sucesso no próximo final de semana? Então, como você mesmo disse no início, uma das primeiras coisas que mais me preocupa é realmente o outro lado estar com a máquina, né? Ele está com a máquina na mão, usando muito dinheiro, muitas vezes até de forma ilegal. A gente tem várias denúncias, e denúncias eleitorais, e a gente percebe que tem muitas pessoas em conchavo, né? Então, a gente vê, por exemplo, muitas instituições, até religiosas, trazendo ele de uma forma até, e acaba sendo uma luta desleal, né? Então, eu vejo isso como um momento delicado por conta disso. Mas eu também vejo com muita esperança, porque, independente de onde você esteja, você sabe aonde o seu calo está apertando. As pessoas estão vivendo a São Paulo real, diferente da São Paulo que é mostrada nas propagandas eleitorais. Então, isso me traz um pouco de esperança. Quando você conversa com as pessoas estão frustradas, estão cansadas, estão esgotadas. Então, é isso que me traz um pouco de esperança, de ver que as pessoas realmente querem a mudança. Porque, no final das contas, né, Rubinho, a gente vê que a prefeitura é o que mais incide na vida das pessoas. Às vezes você vê que a pessoa não entende direito o que o deputado federal faz, o que um senador faz, mas ele entende o que o prefeito faz, porque ele é direto no dia a dia das pessoas, né?
E esse que é a dificuldade, né? Se você não conseguir dar a resposta que a população precisa, por isso que muitas vezes a gente, eu não culpo, sabe, Rubinho? Eu queria que você falasse sobre isso, quando a pessoa, por exemplo, cai numa conversa, numa lábia de um Pablo Marçal, por exemplo, ou daquele outro prefeito que diz falar que vai fazer aquilo, porque no final a pessoa só quer alguém que possa de verdade conversar com ela e tentar minimizar o sofrimento, né? Porque é fácil, né, Rubinho, falar de uma pobreza que você não vive, né? De uma rua sem asfalto que você não tem, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O Anderson Ivonete, mais uma vez agradecer a todos e todas que estão nos assistindo aqui. Ô Anderson, eu acabei de participar de um processo eleitoral aqui em Belo Horizonte, e Belo Horizonte foi para o segundo turno com a extrema-direita aqui e um campo mais ao centro. E o campo progressista e a esquerda vai apoiar esse candidato mais ao centro. A pena que eu acho que o processo eleitoral brasileiro, dentro da democracia liberal, né, dentro dessa democracia burguesa liberal, a classe trabalhadora, os pobres, né, as quebradas, muitas vezes são ludibriados, porque votam num projeto que vai contra a sua vida no cotidiano, né? A questão do transporte público, por exemplo, pessoas ficam 1 hora no ponto do ônibus. A outra coisa, está votando em projeto que privatiza a saúde pública, privatiza o SUS, e quem mais é penalizado são os pobres, são os trabalhadores. E muitas vezes também pessoas, né, ligadas ao campo progressista à esquerda também aderiu a esse projeto liberal, que no frigir dos ovos prejudica os mais pobres, os trabalhadores. Olha, hoje nós estamos uma situação no Brasil muito complicada. 130 milhões de pessoas são, digamos, população economicamente ativa. Desses 130 milhões, só 45 milhões estão em emprego formal da CLT. O resto dessa população economicamente ativa, ela está vivendo de trabalho precário ou de meio ou de bico. Então, essa população, nós que somos a imensa maioria, esse processo eleitoral brasileiro, nós temos que mudar demais da conta. Por que nós temos que mudar demais da conta, Ivonete, camarada Anderson? Porque, na verdade, nós é que estamos pagando uma conta muito grande. Eu estava vendo aí que o Tebet e o Haddad estão vindo com medidas aí de cortar de 30 a 40 bilhões do orçamento. Quem que vai mais pagar a conta nesse corte aí do arcabouço fiscal, mais uma vez, é o povo mais pobre. Então, eu acho que nós temos que nos organizarmos melhor, fazer debate ideológico, Ivonete, sem medo, fazer o debate ideológico sem medo, colocar o projeto nosso sem medo nas ruas também, porque tem um setor nosso aí, Anderson e Ivonete, que muitas vezes, fazendo uma leitura, né, do contexto político, nós não temos correlação de forças, nós não temos isso, nós não temos aquilo, e acaba que a gente está aderindo um projeto que está destruindo as políticas públicas que foram construídas às duras penas. Eu volto a dizer para vocês, é um absurdo uma pessoa ficar 6, 8 horas num atendimento primário da saúde, esperando um atendimento ali, talvez, se nessas eleições e esse processo político, a gente conseguir politizar a grande parte da população, a gente possa avançar não só em políticas públicas, mas em políticas estruturais também. Eu acho que nós estamos precisando, por exemplo, o metrô aqui em Belo Horizonte foi privatizado. E quem está pagando por isso, Ivonete? A conta no final das contas. A qualidade do serviço caiu, aumentou o preço do transporte, do metrô, e quem paga isso na conta, muitas vezes,
Muitas vezes, sempre é nós, a classe trabalhadora, e quem está nas quebradas. Eu queria, aproveitando esse momento, que a gente sabe dos problemas, mas eu queria, Ivonete, que a gente pudesse se concentrar um pouco. Saiu a matéria que foi muito falada, né? Vou ver se eu ponho aqui para a gente bater um papo, do Intercept, né? Que, por sinal, assim, eu brinco que ela é uma boa matéria, mas ela só é novidade para quem vai para a rua, né? Quem está na rua, quem está construído, isso aqui não é novidade, isso aqui é o que a gente já sabe. Como a pergunta que fica como que a gente consegue não perder mais jovens e pessoas, igual eu vi um vídeo do Mano Brown também muito bom hoje, falando que quem pede a polícia tem que entender que eu quero a polícia aqui no bairro para e no final vai um policial que bate em você. No Jornal Empoderado, não sei se vocês viram, a gente publicou o vídeo daquele caso absurdo dos policiais que invadiram o velório para, acho que, fazer busca e apreensão a um jovem, não teve não esperou nem o luto da família, foi uma confusão, eles agrediram os familiares, o próprio jovem que era para ser, mesmo que ele fosse preso. Como que a gente faz para a gente mostrar na prática? Agora eu quero ouvir de vocês, para que esse menino aqui saiba que, como eu disse num grupo, o jogo é sujo, a gente não tem que se encaixar nele, né? Como diz o próprio Racionais. Eu quero ouvir de vocês dois agora. Posso falar? Pode, eu vou só tirar a matéria para ficar à vontade. Eu vejo, sabe, Anderson, um fenômeno muito grande que a gente vai percebendo no decorrer das coisas. Quando a gente fala assim que a esquerda perdeu a conexão com a base, a esquerda não está conseguindo dialogar com a base, e a gente vê nessa matéria, a gente vai começando a chegar cada vez mais perto de uma ideia que é a seguinte: a direita, ela consegue alcançar a base com um pouco mais de facilidade porque ela usa palavras fáceis e que dialoga muito com algumas questões maldosas, porque eu sempre falo que a elite, ela não tem ódio, ela tem astúcia, né? A elite, ela tem astúcia, ela quer chegar no patamar dela, como ela é um número pequenininho, depende do povo, que é muito maior, então ela com astúcia faz com que o povo, manipula o povo para trabalhar em prol dela. E eu percebo que as pessoas cada vez mais periféricas, quanto são mais periféricas, mas conseguem, acreditam, são empreendedores, ou acreditam no empreendimento do pobre, que é porque quer, não é por sobrevivência, ele quer sair dessa esfera do coitadismo. Então, assim, eu não sou coitado, eu posso lutar, eu posso conseguir. Aí ele começa a combater até as cotas, né? Não, eu não preciso de cotas, eu consigo sozinho, eu sou um cara inteligente, eu sou uma pessoa que consegue, e começa a ser manipulado pela elite, no sentido de, a direita diz, eu não te dou nada, porque você consegue conquistar. Eu conquistei. Meu pai chegou pobre lá da Itália, olha onde eu estou hoje. Ele não conta toda a história que aconteceu para ele estar onde ele está. Mas ele fala, eu consegui, você também consegue. E o menino pobre, ele começa a rejeitar a política pública. Ele começa a se ver, muitas vezes, tem até vergonha de falar que depende do Bolsa Família, que usa, né, utiliza o Bolsa Família, utiliza algumas políticas públicas que são fundamentais. Então, a gente precisa fazer com que essa pessoa, esse jovem, entenda que vivemos num país capitalista e que o Estado tem responsabilidade para com o povo. O que ele recebe não é coitadismo. O que ele recebe faz parte da Constituição Federal que obriga todo mundo a ter casa, a ter bens de consumo, bens essenciais, e que a privatização é errado porque aí não vai chegar nele, ele não vai ter como pagar. Então, tudo isso que a gente conversa entre nós, muitas vezes eu percebo, Anderson, que a gente vai evoluindo, a gente vai se evoluindo, vai estudando, vai buscando, e a gente vai robuscando o nosso vocabulário e a gente começa a perder essa conexão com a base. A direita chega e fala assim, o Bolsa Família é esmola.
a gente chega e fala, o Bolsa Família é políticas públicas, e aquela pessoa que está na periferia, às vezes não sabe nem ler e escrever, fala assim, o que é políticas públicas? Agora, esmola, ele sabe o que é, mas políticas públicas ele não sabe. Então, está na hora da gente começar a mostrar para essas pessoas, de forma que a gente consiga alcançá-las com a comunicação assertiva, que o Estado tem obrigação, que ela não é um coitada, que ela não é um coitado, e que a nossa luta é coletiva. Né? Eu percebo, até pela história que eu li desse rapaz, do Intercept, a luta dele era muito individual. Né? A gente precisa que as pessoas entendam que a nossa luta é coletiva. Um sozinho subindo, um sozinho chegar no tal do topo, não é o suficiente. A gente precisa que a periferia, a gente precisa que as pessoas envolvidas, que as pessoas que nos rodeiam, cheguem com a gente no tal do topo, ou cheguem com a gente num outro patamar. Mas esse sentimento de coitadismo a gente precisa combater veementemente para que as pessoas percebam que não é coitadismo, não é um coitado porque participa de políticas públicas. Ele está só participando do que a Constituição obriga ao Estado a fazer. Gostei muito. Rubinho, fica à vontade aí também para contribuir. Camarada, antes, Ivanete, eu acredito o seguinte, vou voltar um pouco na história aqui. Com a chegada do neoliberalismo na década de 90, você tem toda uma geração que cresceu à luz do neoliberalismo. O que é a luz do neoliberalismo? O individualismo, a luta coletiva, ela não existe mais, eu vou fazer minha correria aqui para me dar bem, saiu do campo econômico e foi para o campo da cultura. Então, você tem toda uma geração, eu faço correria aqui, Ivonete e antes, tem muitos anos eu faço uma correria aqui nas quebradas, mudou completamente o perfil das pessoas. Hoje, para você reunir as pessoas, é a maior dificuldade que tem, porque o neoliberalismo e o capitalismo, eles conseguiram, de uma certa maneira, ganhar essas pessoas. Então, as pessoas fazem, para que eu vou reunir se eu posso ir ali e conversar com um cara do centro ou da direita, ele vai vir aqui e vai me bancar, ou vai bancar esse projeto que eu tenho aqui. Então, eu acho que tem 3 elementos que eu queria colocar. Primeiro, essa questão do neoliberalismo. Segundo, há uma burocratização também, uma elitização da esquerda brasileira. Quando eu falo isso, o que é isso? A esquerda brasileira, um setor da esquerda brasileira entrou na máquina eleitoral, deixou de conscientizar pelo projeto. Então, por exemplo, você tem vários setores da esquerda hoje que também têm o mesmo modus operandi que a gente criticava da direita. Vem, despolitiza, vem com dinheiro, entendeu? Então, tem o neoliberalismo, tem essa burocratização e essa elitização da esquerda brasileira. E o terceiro elemento é o seguinte, o mundo mudou muito. Hoje, nas quebradas, você tem vários grupos também organizados. E as quebradas, elas não são uniformes. Nós somos sujeitos históricos. Então, hoje, nas quebradas, você tem milícia, que cresceu bastante. Você tem a questão religiosa, que cresceu bastante. E você tem também uma fragmentação muito grande. O mundo do trabalho mudou muito. Não é o mundo do trabalho quando o PT foi formado lá na década de 80. Hoje, o mundo do trabalho, como eu disse antes, você tem vários jovens de quebrada em aplicativos, em trabalhos precários. Então, eu acho, companheira Ivonete, só dando um adendo que você falou aí, muito importante, mas eu acho que nós precisamos fazer uma leitura desse contexto neoliberal que ganhou todas as classes sociais, independente de... Olha, eu não vou falar aqui não, mas já falei com o Anderson, em off. Tem um setor nosso, uma entidade nossa que nasceu nas favelas, o que ela vende nas quebradas é o liberalismo puro. Ela não politiza as pessoas, ela entra na questão do individualismo, da potencializar o individualismo, e não entra nas questões da desigualdade, por exemplo. O Brasil é um dos países mais desiguais que tem. Esse papo que a favela venceu
Isso é para boi dormir. Foram algumas pessoas da favela que venceram. Mas a desigualdade continua. O encarceramento em massa, nós estamos indo para 1 milhão de pessoas encarceradas. Desse 1 milhão, 60% dessas pessoas são negras e pobres, e sem julgamento algum. Então, eu acho, camarada Anderson, Ivonete, todos e todas que estão nos assistindo, eu acho que a questão é muito mais embaixo. E pega alguns elementos que eu levantei aqui. Se a gente não encarar esses elementos, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de Belo Horizonte. Nós não conseguimos unificar a esquerda aqui em Belo Horizonte. Agora nós vamos para o segundo turno com menos pior. E qual que é a agenda do centro, do centrão do país? Não é a agenda do povo pobre. Então, qual que é a agenda política que nós estamos apoiando? Aí em São Paulo, nós temos o camarada Boulos que foi para o segundo turno. Então, nós temos que colocar toda a força para o Boulos ganhar, porque ele vai construir uma agenda diferentemente da direita e do centrão. Ele vai levar em conta as quebradas, ele vai levar em conta as mulheres negras, ele vai colocar uma agenda de desenvolvimento que vai levar em conta o povo pobre. Então, eu acho que a questão nossa também, muitas vezes, e é uma questão histórica, né? Nós temos que debruçar sobre ela, nós deixamos de fazer a disputa ideológica e de projetos, porque talvez a gente não tenha nada para colocar no lugar do neoliberalismo hoje no Brasil. O governo Lula é um retrato disso. O arcabouço fiscal é um retrato disso. A agenda que sai do governo Lula impede que a gente não tenha retrocedido no processo civilizatório, ganhando as eleições de 22 o Bolsonaro, mas a nossa agenda política e econômica, ela é liberal. Esse arcabouço fiscal, ele tira dinheiro da onde? E eu vou concordar aqui com o Mano Brown, viu, Anderson e Ivonete? Esse povo todo que está votando na direita ou na extrema-direita, votava até em 2016, 2017 no campo progressista, votava na gente. Então, eu sou muito otimista, mas muito otimista em sentido, nós temos que voltar a organizar o povo e sem medo de colocar o nosso projeto. Qual que é o nosso projeto? Nós temos que ser antes. Nós temos que falar que nós somos contrários à privatização do metrô, do SUS. Nós temos que falar que nós temos que voltar com um trabalho decente. Nós temos que enfrentar essa questão do trabalho precário, que as pessoas não são bobas, não. Nós temos que sair da burocratização, sair dessa máquina eleitoral. Então, nós temos que enfrentar algumas coisas. Por exemplo, eu falei com o Anderson no outro programa, Ivonete, que o maior partido que a gente tem aqui em Minas Gerais é a Rádio Itatiaia, que é ligado a um grande empresário aqui. E por que a gente tem aqui em Belo Horizonte, temos a Rádio Favela? Por que a gente não investe na Rádio Favela, que está lá no aglomerado da Serra, que é a maior favela que tem em Belo Horizonte, que a gente faça um projeto democrático popular, Ivonete? Nós temos que voltar a fazer isso. E, fraternalmente, falar com o nosso povo que a saída não é individual, a saída é coletiva. É essa que é a grande imbróglio que a gente está. Agora, quando você vai conversar com os nossos aqui na quebrada, principalmente a molecada, está nessa agenda liberal. E também culpa nossa, eu volto a dizer. Tem muita gente nossa do campo democrático popular despolitizando também, através do fator econômico. As eleições brasileiras não podem continuar do jeito que está. Você só disputar a eleição se você tiver dinheiro. Onde que entra o projeto político nisso? Se você pegar, muitas vezes, as lideranças populares são prejudicadas nesse processo eleitoral porque não tem dinheiro. Então, acho que eu coloquei alguns elementos aqui, quero escutar a Ivonete, quero escutar mais vocês também, tá bom? Eu acho que o que foi falado aqui, que para mim é primordial, é que o Brasil precisa discutir dentro de uma linguagem que atinja todo mundo, a uma senhora com mais de 50 anos sem estudo, ao intelectual, ao policial, ao menino da quebrada, do quilombo, ao cara que quer ser empreendedor, todo mundo. A gente tem que discutir, para mim, Ivonete, que é primordial, dentro dessa linguagem, raça, classe e gênero.
Isso não é brincadeira. Quando a gente não discute os três juntos, a gente falha nessa comunicação, no final das contas. O policial tem que entender que ele, de farda, até tem um micropoder do Estado. Ele, sem a farda, o secretário de segurança não sabe nem o nome dele, nem o cara que ele bate, ou o traficante que atira nele, ele não sabe o nome de ninguém. Então, a gente não pode ter a violência como instrumento, por exemplo, normatizado no dia a dia, né? E eu queria ouvir a questão de classe, raça e gênero, eu acho que é primordial, que é o que vocês estão falando. É o eu quero isso, eu quero dinheiro para o Jornal Empoderado ter. Não é o Anderson e o Jornal Empoderado. É um projeto da SECOM, política pública para todas as mídias pretas e periféricas. E a gente vê isso. Eu também, né, o Rubinho, a gente dialoga com todo mundo, está tudo posto, mas eu concordo que esse individualismo é o que leva à nossa divisão também, porque a gente vê muita vitória individual e quem chega se esquece de quem ficou. Muitos fazem isso. Isso é um problema, porque a vitória... Até porque no neoliberalismo, né, Vanete, você precisa ter um mínimo de seguridade social, porque senão a balança não pega. Se um tem muito e o outro não tem nada, o que não tem nada vai querer o de quem tem muito. Ah, mas aí você está falando que o governo tem que dar pelo menos uma migalha para que possa ficar quietinho ali no canto, enquanto o outro tem... Não é disso que a gente está falando, né? Mas um pode ser tão desigual. Eu queria ouvir você também sobre isso, Vanete. Eu acho que pega muito essa questão da desigualdade, Anderson. A desigualdade, ela virou um instrumento da direita, né? Não só da direita, mas ela alcança com uma maldade tão grande, por isso que a gente fala que a elite é astuta, né? Então, as pessoas muitas vezes se satisfaz com a polícia entrando na favela, matando todo mundo, e espancando as pessoas, prendendo os traficantes. Os traficantes verdadeiros estão lá nos seus redutos, nas suas mansões, com seus carrões, mas as pessoas acabam se conformando com aquilo ali. E o traficante, por sua vez, acostuma também se protege com aquela linha de frente que ele cria ali, oferece para o menino que não tem nada, que R$300, R$500, R$1.000, o menino fala, meu Deus do céu, gente, pelo menos agora eu vou ter mistura em casa para minha mãe, eu vou poder comprar um presente no Dia das Mães, eu vou poder ter um tênis de marca, eu vou poder passear com a minha namorada, eu vou poder comprar um sorvete, vou poder ir para o cinema, eu vou fazer, não tem outra escolha, eu vou fazer. Porque ele tem inserido no capitalismo, né? Exatamente, ele precisa, exatamente, porque o capitalismo ele é isso, né? E aí eu falo que eu sempre converso aqui, principalmente com evangélicos, sabe, Anderson? Eu converso muito com eles, porque como o capitalismo precisa do desamor, do desafeto, da maldade para funcionar. O capitalismo, sem o desamor, ele não funciona, ele não engrena. Ele precisa que você pense só em você mesmo, ele precisa que você consiga passar com o seu carrão, ver uma criança comendo lixo e ir para sua casa e dormir em paz. Ele precisa que você seja assim, senão o capitalismo não funciona. E as pessoas, para se engrenar, para estar dentro desse universo de eu também tenho, eu também quero, ela vai se submetendo e acaba sendo sempre agredidos. E eu acho tão interessante falar sobre essa questão da polícia, porque a polícia, eu conheço muitos policiais que muitas vezes faz bico, que é algo até ilegal, para poder ter um mínimo de conforto na sua casa. Então, ele não percebe que ele também é pobre, que ele faz parte do povo. Quando ele coloca a farda, ele sai diante do povo, de perto do povo, se vê por cima e acha que agora eu posso mandar em alguma coisa. Pelo menos alguma coisa eu vou comandar aqui. Alguém vai me obedecer, alguém vai me respeitar, porque o Estado não respeita, e ele precisa que alguém o respeite. Então, ele vai lá e usa da força, usa da ira, usa do que ele tem, da violência, para que ele se sinta respeitado. Só que, na verdade, ele não percebe que faz parte do povo, que é pobre, que precisa também de políticas públicas, que precisa de respeito no salário,
ele precisa de dignidade salarial, precisa de dignidade no trabalho. Ele não percebe que o povo faz parte, ele faz parte daquele povo. Isso é uma coisa que traz uma tristeza, porque ele realmente não percebe que faz parte. E aí, não fazer parte, não se sentir parte, não se sentir pertencente ao povo, e ter a facilidade de usar da violência, faz com que a gente pare e pense imediatamente no vice do Ricardo Nunes. O vice do Ricardo Nunes falou exatamente isso que a gente está conversando aqui. A periferia tem que ser tratada de um jeito, com grosseria, e os bairros nobres não. Os bairros nobres têm que ser tratados com respeito. Esse respeito que ele fala é o básico que você tem que fazer pelo ser humano. É você só respeitar o ser humano. Mas ele diz, não, o bairro nobre precisa de respeito, a periferia não. E aí você está falando de um homem, como o vice do Nunes, que tem 100 anos de sigilo nas suas advertências policiais. Por quê? Entende? Então você vai percebendo que a situação é tão grave quando a periferia olha e fala assim, então tá bom, pode ser esse o prefeito, é algo tipo falar assim, olha, eu vou usar um termo aqui, vai parecer um pouco de exagero, mas você vai me entender. É como se as pessoas quisessem que voltasse a ditadura sem perceber que eles serão os principais agredidos. Porque a pessoa querer que a rota esteja na prefeitura de São Paulo é a pessoa pedir para ser olhada de uma... Não só a rota, mas a rota com o olhar desse homem, que acha que a periferia tem que ser tratada com desrespeito. Então, a gente precisa começar a alertar as pessoas, não só de dialogar entre os seus, né? Ao redor dos seus, falar assim, gente, peraí, a polícia é importante, mas o modo como a segurança pública é olhada no Brasil, conduzida no Brasil, principalmente em São Paulo, precisa mudar. Enquanto não muda, a gente precisa de uma pessoa controlada, equilibrada na Prefeitura de São Paulo. É por isso que é importante que Boulos seja eleito. Vamos colocar aqui só para uma questãozinha aqui, só para não confundir em questão da segurança pública, a prefeitura utiliza o GCM, né, a Guarda Municipal Metropolitana, e a Ronda Tobias de Aguiar, a rota, ela é do governo do estado. Mas a mentalidade, né, de como segurança pública, porque o GCM, eu lembro que ele era aquele cara que guardava a praça, que é o cara que cuidava ali do entorno no centro da cidade, principalmente da prefeitura. Só que você vai vendo, com o passar do tempo, você vai instrumentalizando e criando uma mentalidade para que algumas pessoas possam tomar direitos de começar a fazer abusos. Então, eu acredito que assim, o Estado ele tem que ser um campo de seguridade, né, Rubinho, para quem está na cidade. Então, por exemplo, o menino falou que pichar é crime, a gente quer que, então, pegue o pichador e ele tome as questões legais, leva para a delegacia. Espancar o menino que está pichando, jogar uma lata de tinta no menino, ele não está resolvendo o problema. Até porque, eu falo por acompanhar há muito tempo a base da base, né, Rubinho, a gente tá aí, o menino às vezes vai pichar, ou ele está na rua bebendo cerveja com os meninos na porta da faculdade, as pessoas têm suas frustrações mesmo como jovens, né? Eu estava discutindo com uma pessoa, eu não sei quem ontem, que eu falei, há locais, Rubinho, que geograficamente não tem como você colocar uma praça, porque às vezes é um morro, porque eu também ando em morro na Baixada, eu conheço favela na Bahia, conheço no Rio. Às vezes é uma questão geográfica para você pôr um local de divertimento. O Estado, antes de punir, eu acredito que ele tem que criar soluções. Voltamos ao pancadão. Eu também, para mim, é um problema ter 1.000, 2.000, 5.000 pessoas na porta de casa fazendo som. Mas só que mandar a polícia é a solução, Rubinho? Mandar a polícia para bater em criança, em jovem? Essa é a solução? É só isso que o Estado tem para oferecer? Então, todos os problemas a gente resolve sempre dessa forma. A Cracolândia, basta pegar
jogar aquele pessoal que está ali, espalhar pela cidade ou jogar para outra cidade, é assim que a gente resolve? Ou privatização, você está tendo problema na cidade, aí o prefeito, o governador, o presidente da República vai lá e só privatiza? Essas são as soluções? Ou não, o correto é vamos dialogar e ver a melhor solução? Não. Queria ouvir você sobre isso. Olha, ô Anderson, eu volto a dizer para você, para a Ivonete, para todos e todas que estão nos escutando, que a questão também passa por o que a Ivonete falou aí, que nós temos que eleger o Boulos agora pela disputa de projetos. Aqui em Minas Gerais, nós temos um governador Zema. Você sabe o que ele quer fazer agora? Privatizar água e luz. E nós estamos vendo aí o sofrimento seus aí de São Paulo, que privatizou a luz. Isso. Então, isso não é a solução, mas só que nós estamos na periferia, nós somos um país da periferia do capitalismo. O capitalismo está em crise. Então, tudo que o capitalismo puder fazer de receita de maldade, vai fazer com a gente. E a outra coisa é que, na época da crise do capitalismo, o fascismo sempre cresce. E ele busca um alvo. E esse alvo hoje no Brasil somos nós, os negros, os pobres, as quebradas. Então, mais fácil você resolver para debaixo do tapete com violência do aparelho ideológico do Estado, com violência. Então, a gente vê que a desigualdade no Brasil, a concentração de riqueza aumenta cada vez mais. Por exemplo, eu discordo de um dado que o governo Lula coloca que nós crescemos 3%. Quando você vai dissecar esse dado, nós crescemos 3%, foi o agronegócio que mais cresceu. E o agro investe em quê? Investe no povo? Investe em veneno. Coloca alimento para nós de veneno. Então, posso até estar sendo um pouco repetitivo, eu acho que nós temos que fazer, sem medo, essa esquerda brasileira, esse campo progressista, sem medo de fazer a disputa de projeto. Dizer não, claro, contra a privatização, fortalecer o SUS, colocar dinheiro na educação, pegar um pouco daquele sonho do Darcy Ribeiro e do Brizola, do CIEPS, e colocar nossa moçada pobre numa escola de qualidade. Se a gente fizer isso, por isso que eu acho que o Boulos tem que ganhar em São Paulo, que ele aponta para esse projeto. E quando a gente aponta para esse projeto, nós vamos dizer, claro, para o nosso povo da quebrada, para esse nosso companheiro aí equivocado, que fala que o Centrão dá dinheiro para ele, mas por que o Centrão dá dinheiro para ele? Para continuar uma sociedade do jeito que está colocado. Qual que é o jeito que está colocado? Fazer mão de obra barata dos mais pobres, concentrar riqueza. Essa elite aí que a Ivonete coloca, a companheira Ivonete coloca, a elite brasileira, principalmente do capital, é a mais perversa que tem. Eu nem sei se essa elite brasileira aqui mora aqui no Brasil. Eu acho que eles moram fora e fica nessa nova fase do capitalismo, do rentismo. Então, eu acho que nós... É claro que tem que ser um projeto individual, aqui eu só vou dar alguns pitacos. Por exemplo, nós temos que desenvolver, investir mais na comunicação, democratizar a comunicação popular. Sair, por exemplo, quanto de recursos o governo Lula passa para os veículos oficiais de comunicação? Quanto que o rico está no orçamento do governo? Então, tudo isso, nós precisamos dar uma revisada. Ô, Anderson e Ivonete, como eu tinha combinado com você, camarada, eu vou poder ficar aqui uns 40 minutos, 50 minutos, pode ser? Continuar minha programação aqui em Belo Horizonte. Não, fica tranquilo, a gente já... Você consegue ficar mais uns 5 minutinhos, só para a gente poder comentar a matéria? Não, fico mais 10 minutinhos, pode ser? 10 minutinhos a gente fecha aqui também, Ivonete tem compromisso também. Eu queria que vocês, por exemplo, o Gessé, ele falou aqui numa matéria sobre que a direita e a religião souberam manipular a raiva dos pobres, né? E a gente tem essa ótima matéria aqui do nosso parceiro aqui, né, Rubinho, do Tiaraju, que é muito bom, ele tem
um livro muito bom também, As 40 Ideias sobre Periferia. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? Sobre, aqui tem um pedaço que ele fala aqui, ó. Vamos lá, eu vou pegar aqui um pedaço que fala sobre pobre de direita, e ele fala que o mais realista é dizer que a periferia é um território em disputa constante, né? E aí eu queria, dentro disso daí, que a gente pudesse falar um pouco, eu queria falar da matéria específica, porque aí também tem outra coisa, viu? Eu vejo nesse momento de caos, sabe, Ivonete? Na hora que o bicho pega, todo mundo vira especialista para falar. Mas quem menos está em campanhas ou sendo ouvido são pessoas como as que estão aqui na tela, por exemplo, é a Real, né? Você vê pessoas que poderiam estar contribuindo muito de verdade, como o Pablo, não está ali na linha de frente mesmo para poder falar assim, olha, gente, a linguagem é essa, para a gente chegar daquela forma. Agora eu queria ouvir vocês sobre essa questão de estar sempre em disputa, né? Virou a bola da vez. E queria também lembrar e parabenizar, né? Teve a campanha, vou pegar aqui, do rapaz do Rio de Janeiro, que é incrível, né? Aquilo ali foi coisa, acho que é para a gente estudar. Eu quero trazer ele aqui no programa para a gente falar com mais propriedade com ele, Rubinho, que é o... Peraí, é o Eric, né? Vou só confirmar aqui. Enquanto isso, vocês podem ficar à vontade. Ivonete, quero te ouvir sobre a matéria. Quer ver, eu vou pegar aqui. É o Rick Azevedo, incrível, né? O que ele fez foi incrível, sem gastar material de campanha, só construindo no boca a boca. Ele foi eleito vereador no Rio de Janeiro. Eu acho que a gente também tem que pensar metodologias diferentes, pensar outras coisas. Enfim, quero ouvir você, Ivonete, sobre essa nossa periferia sempre em disputa. E é isso. Eu acho que a periferia, ela vive ela está sempre em disputa por vários motivos, sabe, Anderson e Rubinho, porque, assim, primeiro, quando a gente fala da periferia, automaticamente você vai falar de dois setores que são muito fortes. Primeiro são as igrejas evangélicas, né, e segundo são os bares, né, você vai lá para desabafar suas dores, afogar suas mágoas na bebida. O que acontece com as pessoas que eu percebo na igreja, principalmente nas igrejas evangélicas, eu falo isso porque eu vivi, tá? Vivi muitos anos em igreja evangélica, frequentei muito tempo, e eu conheço o modus operandi bem. Você não pode estar feliz. Você não pode ser feliz. Não é que, mas Cristo é alegria, Cristo é paz, é amor. Sim, mas se você estiver feliz, não tem palavra para você. A palavra na igreja é: eu vou te libertar, eu vou te salvar, eu vou te ajudar, eu vou te preparar emprego, eu vou te fazer isso, fazer aquilo. Então, se tiver tudo bem para você, não tem uma palavra para você. Precisa que você esteja mal, que você cultue a tristeza, que você procure problemas. Isso vai dialogar muito forte, parece que não, mas isso dialoga muito forte com a busca por aquilo que é ruim até, né? A pessoa acha que é normal a direita usurpar seus direitos, usurpar as suas coisas, porque aí pelo menos você vai para a igreja e tem alguém para pregar para você. Olha, o Bolsonaro foi lá e mexeu nos direitos trabalhistas, e a pessoa, quando passa por alguma privação, ela vai para a igreja. E lá ela ouve: olha, você está passando uma necessidade assim, mas Deus vai estar com você. Então, ali, você percebe que começa a disputa da periferia ali, porque a esquerda vem e fala assim: não, não pode ser assim, você tem direito ao que o Estado propõe, você tem direito à saúde de qualidade pública, você tem direito à educação pública, você tem direito à educação de qualidade pública, você tem direito a isso, aquilo e aquilo, e a direita vem e fala: não, você não pode ter tudo isso, porque você tem que lutar por aquilo. E aí vem a igreja e fala assim: não, mas Deus vai te libertar, Deus vai te salvar. Isso vai fazendo com que cada um pegue uma fatia e a periferia fique sempre numa situação de, não vou dizer refém, né? Mas fica numa situação de não conseguir reagir. Porque quando a gente vai na periferia, na extrema periferia, a gente vê pessoas sem saneamento básico, pessoas sem acesso ao básico, ao essencial, e votando na direita, a gente chega em bairros da periferia aqui de São Paulo,
na zona leste de São Paulo, e vê pessoas acreditando no empreendedorismo, que é por sobrevivência, mas acredita que é o empreendedor, que vai, quer porque quer, você percebe que ela não entendeu o modus operandi do capitalismo, dessa elite maldosa, astuta. Então, eu acho que a gente precisa voltar a dialogar com a periferia, voltar a dialogar com a base, voltar realmente a ter uma conversa popular que alcance as pessoas. Precisa muito disso mesmo. E eu agradeço já, que eu sei que a gente já está no encerramento, mas eu agradeço, acho que foi muito importante. É importante nessa reta final as pessoas entenderem e começarem a comparar os projetos de governo, começar a comparar o que é o Boulos propõe e o que é o Ricardo Nunes, o que ele ofereceu nesses 3 anos. Foram 3 anos de destruição, foram 3 anos de descaso, de abandono total. Quando chegou nos últimos 6 meses, saiu correndo atrás de fazer um monte de obra eleitoreira, e está na hora das pessoas olharem e falar: não somos idiotas, a gente sabe quem são vocês, nós sabemos quem são vocês, e começar a trabalhar com esse olhar, tá bom? Então é isso, gente, é Boulos e Marta, é 50. Bora. Rubinho, obrigado por ter vindo, pode se despedir. Meu querido Rubinho, obrigado por sempre estar aí atendendo. E sua palavra é muito forte, está dentro do rolê, sabe do que está falando, isso é importantíssimo. Camarada Anderson, companheiro Ivonete, só queria agradecer. Você, Anderson, talvez, eu tenho certeza que é a nossa maior referência hoje nesse jornalismo que a gente acredita. E você, camarada, tem todo o apoio nosso aqui da Quebrada, viu? Continua o seu trabalho maravilhoso, cara, porque você dá voz e vez para nós. Onde que a gente ia falar essas verdades aí? Tá certo? Eu saio daqui feliz, mais uma vez feliz, viu, camarada Ivonete? A gente precisa fazer mais esses programas para a gente levar para as quebradas. Porque quem está falando é uma mulher negra, uma mulher que tem consciência do que é o tranco da vida, mas tem consciência política também. Então, isso é muito importante, a gente ter essas referências. Deixar um beijo no coração de cada um e cada uma aqui que não vai nos assistir, está nos assistindo. E, Anderson, continua firme aí, irmão. Nós precisamos de você, viu? Nós precisamos muito de você para a gente ter voz nessas quebradas aí. Eu sou muito otimista. O povo brasileiro é um povo bom, é um povo trabalhador, é um povo que sonha. Infelizmente, nós estamos agora, contemporaneamente falando, tem o nosso povo aí que está um pouco equivocado, está achando que a saída é individual, momentânea e através de promessas da direita e extrema-direita. O que eu acho que nós temos que continuar fazendo? Isso aqui, fazer trabalho incansável, coletivo, organizar as pessoas, o território, na base, nas quebradas. Porque as quebradas também são diversas. Ela não é homogênea, ela é diversa. E com 2 detalhes hoje muito importantes. As igrejas cresceram e a milícia também. O que já era um caldeirão que tinha uma diversidade imensa, ganha esses 2 elementos. Mas eu sou muito otimista, viu? Beijo grande para vocês, pode contar comigo a qualquer hora. Beijo, Ivonete, prazerão. Depois eu vou pegar seu telefone com o Anderson aí para a gente trocar mais ideia, meu bem. Beijão, Anderson. Valeu, irmão. Até mais. Eu sou super otimista, porque uma candidatura de um cara que não gasta dinheiro e vai no boca a boca, isso mostra que a gente tem caminhos. A gente tem Débora Camilo, que venceu muito bem em Santos. A gente tem Amanda Pascoal, né, que, poxa, o primeiro votado em São Paulo foi um cara super conservador, daí você vê Amanda, Luana Alves se reelegendo. A gente tem que ser otimista, essa é a ideia mesmo. Eu quero, no final das contas, eu quero que semana que vem a gente possa ver uma cidade mais humanizada, que esse é o objetivo. Quero deixar um beijo à Rebeca, a nossa querida Rebeca, que está se recuperando, passando um momento aqui delicado. Um abraço a cada um que está nos assistindo aqui. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixa o like. É muito importante para a gente poder falar sobre esse
assunto e fazer com que isso chegue a mais pessoas, ao número máximo de pessoas, né?